Bom, vamos entender um pouco, então, o que é isso, gente? O que são lutas territoriais? Por que que isso acontece? Desde infância, desde bem pequenininho, criança, a gente cresce dentro de um sistema. O primeiro sistema que eu, como criança, conheço é o meu sistema familiar. E desde muito pequeno, eu vou observando, uma criança observa tudo ao seu redor. E a criança vai observando que tem um que manda mais, tem um que manda menos. Ela vai observando a hierarquia da casa. Ela vai observando que no meio dos adultos existem regras que, claro, ela, como criança, tenta quebrar desde cedo. Porque ela está testando o mundo que ela vive. E por que ela testa? Para ela ter certeza se a observação que ela fez, criança, está correta. E aí vocês vão perceber, por exemplo, que uma criança respeita um tom de voz mais grave, mais agudo. Quando, por exemplo, um pai ou um avô que naquela família exerce a função de patriarca, de autoridade, vocês vão perceber que quando ele fala com a criança, mesmo bebê, ela se posiciona. Ela para, ela fica observando, meio assustadinha. Ou seja, desde cedo, internamente, nós vamos recebendo essa informação de que existe uma lei hierárquica no lar. Bom, o problema disso tudo é que eu constato isso quando essa criança é um pouquinho maior, constato na adolescência. Na adolescência eu já questiono algumas coisas, né? É aquela história de dar um migué, o adolescente, né, começa a desafiar o mundo. Isso passa e eu me torno um adulto. E aí, quando eu me torno adulto, isso fica muito mais claro, muito mais latente. Quem manda, quem obedece, quem tem a força, quem não tem a força. Beleza. Dentro da casa dos meus pais, eu, mesmo como adulto, entendo que o comando nunca vai ser meu. Quem comanda é meu pai, quem comanda é minha mãe, enquanto eu estou na casa deles. Cresci, estudei, virei um homem, mas o comando não é meu. Isso fica muito claro. Muito claro. Inclusive, essa situação acelera muitos casamentos. Porque muitos homens, eles se sentem na obrigação de sair dessa condição de subjugo. E aí o homem acelera esse processo de casamento. O problema é que a criança, menina, ela passa pela mesma coisa. E aí agora são dois adultos que vão para sua casa com o desejo de serem os reis, de serem os governantes, de tomarem conta do pedaço. E aí é que começa um grande problema. Porque nem o homem e nem a mulher foram preparados para viverem essa situação. Eles não amadureceram isso. E por isso eles entram numa guerra territorial logo de cara no início do casamento. Que guerra é essa? Isso é meu, isso é seu. Eu sento aqui, você senta ali. Esse é o meu lado, esse é o seu lado. Caneca azul, caneca rosa. Ou seja, ambos, de forma inconsciente, vão buscando o seu espaço, a sua comodidade dentro do lar. E a gente vai ver que dentro dessa casa, você vê que tem espaços que literalmente pertencem um ao outro.
Ali é o cantinho do marido, ali é o cantinho da esposa, o cantinho do papai, o cantinho da mamãe. Lugares que meio que são intocáveis dentro da própria casa, dentro de 60 metros quadrados, 100 metros quadrados. E esse casal ele vai crescendo dessa forma. E aí acontecem alguns agravantes no decorrer dessa convivência. Por exemplo, a sogra vai passar um tempo na casa. Vai fazer uma visita, vai passar o final de semana lá, por exemplo. Não estou falando de tempo longo, não, tá? Tempo 3 dias. Sogra do marido. Adivinha onde ela vai sentar? Na cadeira dele. Isso é inconsciente. Isso é inconsciente. Ela não percebe que ela está fazendo aquilo propositalmente, apesar de parecer, e de o marido ter certeza total, absoluta, que a bruxa jararaca fez de propósito. Não, não fez. A maioria das vezes não vai fazer. É inconsciente. Ela vai lá e senta. E por que ela escolhe sentar justamente na cadeira dele? Porque a outra é da filha. E ela não vai entrar em guerra com a filha. A filha provavelmente está sentada na cadeira secundária, onde ela sentou a vida toda. E ela está acostumada, de frente para a filha, sentar na cadeira prioritária, que normalmente é do marido na casa. Por isso que ela vai sentar ali. Porque ela não sabe ter outra posição que não seja de matriarca diante da filha dela. Por isso que ela vai sentar naquele lugar. Bom, e se fosse, então, a sogra da esposa? Observem, porque ela vai sentar na cadeira que a esposa senta. Porque apesar de, diante do marido, do filho, né, ela também ter uma posição de autoridade, mas ela sabe se colocar abaixo de um homem. Então, ela entra no território do filho dela, entende que ele é o cabeça e ela senta na cadeira secundária, porque ela está diante do filho dela. Nesse momento, tanto um quanto o outro, seja sogra do marido ou a sogra da esposa, quando acontece essa situação, ele se sente muito ofendido. Essa é a emoção dele. Ele se sente ofendido, ele se sente desrespeitado. E a sensação que ele tem, a pergunta que ele quer fazer é justamente essa do nosso vídeo de hoje. Quem sentou na minha cadeira? Quem é você para sentar na minha cadeira? Você está querendo tomar o meu lugar. Quem manda aqui sou eu. Esta é a sensação. Aqui é a minha casa. O problema é que quando um ou outro do cônjuge não entende esse sentimento, a gente começa a ter uma crise gigantesca nesse casal. Porque se for o homem, esse marido ele começa a se sentir desrespeitado. Ele começa a se sentir desprezado. Ele começa a se sentir menosprezado. E isso é muito ruim para um homem. A mulher, ela começa a se sentir desvalorizada, desprotegida pelo seu esposo. E começa a se entristecer também. Essas situações tendem a gerar uma crise no casal. Porque essa é uma luta por território. Por que é uma luta por território? Porque o ser humano, ele necessita dessa
sensação de afirmação, de poder e de pertencimento. Isso faz parte do desejo do homem, isso faz parte da configuração do ser humano. Ele precisa conquistar, ele precisa ter algo que é dele. Ele precisa se sentir rei em algum lugar, governador em algum lugar, que seja dentro da minha casa. Principalmente o homem. O homem tem essa necessidade. Se isso não for suprido, se isso não for organizado, estabelecido, isso vai gerar sérios problemas na relação amorosa e conjugal desse casal. Por isso, a gente precisa olhar com muita atenção para essa situação. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Até a próxima.